Kenshi é um dos personagens mais desperdiçados da franquia Mortal Kombat, e ele tem um visual e poderes muito interessantes, porém, o quão forte é Kenshi de fato? Então hoje, vamos usar essa deixa para explorar todo o personagem, para não deixar nenhum rastro de dúvida sobre a verdadeira força de Kenshi. Iremos explorar toda a sua história, poderes, força e velocidade. Kenshi era um espadachim Ronin de herança eurasiana que possui poderes psicocinéticos e nutre um ódio amargo pelo feiticeiro Shang Tsung. Desde sua estreia em Mortal Kombat Deadly Alliance de 2002, ele tem aparecido persistentemente na série e até mesmo libertou Ermac do controle do imperador da Exoterra, Shao Kahn, e se juntou às forças especiais ao lado de Jax e Sonya Blade. E um de seus grandes objetivos é derrubar Mavado e a facção do Dragão Vermelho, e ele já teve muitos aliados, como Sub-Zero e até mesmo Johnny Cage. Mas não se preocupem, pois nós vamos explorar todos esses tópicos de forma muito mais abrangente posteriormente. Kenshi foi incluído também no reboot de Mortal Kombat 9 como uma DLC, e ele até apareceu na segunda temporada de 2013 da websérie muito interessante chamada Mortal Kombat Legacy, e lá ele é interpretado por Dan Southworth, simplesmente o dublador de Virgil de Devil May Cry. E ele também é o Ranger Vermelho de Power Rangers Força do Tempo. E é sério, meus amigos, se vocês tiverem um tempinho, vão assistir essa websérie. Inclusive, ela foi uma das primeiras, se não a primeira fonte a apresentar Liu Kang como um vilão. E até mesmo o ex-Drift King de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio o interpreta. Vale muito a pena. Apesar da cegueira de Kenshi, ele possui sentidos mega aguçados. E sua cegueira não o impede de lutar contra praticamente qualquer outro combatente que ele queira. E falando em lutar, Kenshi é um mestre nas artes marciais Tai Chi, Sanshou e Judô. Ele empunha uma espada ancestral que contém os espíritos dos reis guerreiros de sua linhagem. E ele, por sua vez, é guiado por esses espíritos em combate. A famosa espada conhecida como Sento. Ele pode sentir a presença de um oponente pela sua energia ou ouvi-lo, e assim ele pode pegar os oponentes de surpresa. E como eu tinha falado sobre seus sentidos, eles são tão aguçados que ele é capaz de sentir seres que são literais ninjas como Sub-Zero, e até mesmo sentir seres selados em objetos como Shinnok, que ficou preso em seu próprio amuleto que leva a uma dimensão sombria. Seu sentido de visão é revelado como de natureza espiritual, o que significa que ele pode sentir as almas dos seres vivos como se ele estivesse enxergando entre aspas. Também, devido à sua cegueira, ele é completamente imune a ataques que tenham como alvo o sentido da visão. Kenshi também é bem treinado em telecinésia, frequentemente usando essa habilidade para mover objetos e pessoas sem tocá-las fisicamente. Seus ataques telecinéticos permitem que ele empurre, puxe e levante a maioria das coisas com um único movimento de mão. Ele também é capaz de se teletransportar e levitar, aumentando ainda mais sua mobilidade em combate. Mileena e outros o descreveram como tendo outros talentos psíquicos, além de sua telecinésia. Ao longo dos anos, Kenshi também desenvolveu outras habilidades, como a telepatia, através da qual ele pode projetar ondas de energia de sua mente, que podem paralisar, mantendo o inimigo no lugar e impedindo totalmente os seus movimentos. Kenshi também demonstrou várias habilidades usando esse poder que são úteis fora do combate físico, como a transmissão de pensamentos e leitura da mente, tendo visões do futuro em seus sonhos. Fora disso, ele também pode criar portais com encantamento e é capaz de sobrecarregar os sentidos dos outros.
o que causa um nocaute. Em Mortal Kombat 9, o estilo de luta de Kenshi foi expandido e ele usa agora uma telecinésia mais poderosa até para empunhar sua espada. Embora ele ainda use as mãos para segurar a espada de vez em quando, ele também pode usar a sua telecinésia em uma projeção tangível de si mesmo para atacar oponentes à distância. Inclusive, ele pode até mesmo usar a sua espada telecineticamente, o que é de fato impressionante. Sua espada também tem a capacidade de refletir projéteis de volta para seus oponentes, além de ser capaz de absorver magicamente projéteis que podem reabastecer sua saúde. Em Mortal Kombat 10, uma das variações de Kenshi, chamada Possuído, apresenta uma versão quebrada da espada Sento, e através dessas rachaduras ele é capaz de invocar um demônio que empunha uma grande foice, e Quan Dao, que luta por Kenshi. Mas é claro que isso não é canônico e é somente um estilo de luta de Mortal Kombat 10, porque a Sento nunca foi quebrada. Mas agora que sabemos sobre Kenshi e suas habilidades incríveis, vamos olhar mais a linha do tempo original e ver se ele é poderoso de fato. Kenshi sempre foi um lutador nato e muito talentoso. Ele vagou pelo plano terreno em busca de uma competição digna. Cada vez que ele encontrava um oponente, ele o derrotava, e isso acabava aumentando seu orgulho drasticamente. Mas um dia, Kenshi encontrou um homem chamado Song, que convenceu Kenshi de que um grande guerreiro precisava de uma grande espada. Então Song levou Kenshi ao local de uma antiga e poderosa lâmina e afirmou que a espada seria adequada ao poder de Kenshi. Mas quando ele abriu o poço onde a espada supostamente estava, ele foi dominado pelas almas que estavam presas dentro dela, e por causa desse evento ele ficou cego. E Song revelou ser ninguém menos que o vil feiticeiro Shang Tsung, que inclusive tem um vídeo aqui no canal. E Shang Tsung começou a absorver as almas liberadas e deixou Kenshi para ser eliminado dentro da tumba. Porém, a espada que realmente existia atraiu Kenshi e falou com ele, conduzindo-o para fora da tumba e revelando-lhe sua origem. A espada pertencia originalmente a uma longa linhagem de grandes espadachins, uma linhagem a qual Kenshi pertencia. O poço onde estava a espada também era o local de descanso sagrado das almas dos ancestrais de Kenshi, almas que foram roubadas por Shang Tsung. Kenshi passou a década seguinte retreinando seus sentidos, enquanto procurava por seu traidor e profanador de seus ancestrais, um caminho que o levou até as Forças Especiais dos Estados Unidos. Durante o jogo Mortal Kombat Deadly Alliance, as habilidades especiais de Kenshi eventualmente chamaram a atenção de Jax e Sonya, que na época procuravam membros com talentos especiais para se juntarem a seu lado e se aventurarem na Exoterra. Kenshi aproveitou a oportunidade para perseguir o homem que o enganou. Depois de passar por muitos testes e exames, ele foi aceito para ingressar na Agência de Investigação de Mundos Externos. Essa organização suplantou parcialmente o papel das Forças Especiais nos Estados Unidos. Tudo isso após a fracassada invasão na Terra por Shao Kahn e a subsequente destruição do cartel criminoso Dragão Negro. Embora essa organização esteja focada na exploração de outros reinos, na verdade, a natureza dela é muito mais militar. E no mesmo jogo, é sugerido que a organização tenha agentes especiais na maioria dos reinos conhecidos, tudo para identificar possíveis ameaças ao reino da Terra. Kenshi, que agora era um agente, teve a sua chance de vingança quando ele foi designado para encontrar Cyrax, outro agente das Forças Especiais na Exoterra. Em suas viagens pelo reino, ele encontrou o enigmático Ermac e, em um momento de pena, quebrou o controle mental que Shao Kahn tinha sobre ele. Se quiserem saber mais sobre isso, assistam meu vídeo de Ermac. Mas em gratidão, o Constructo ensinou a Kenshi o Telekinetic Slam,
Logo depois, o samurai descobriu a Deadly Alliance e seus planos, mas não conseguiu entrar em contato com a organização, porque durante sua jornada, a organização enfrentou uma catástrofe. Su Hao, um espião do Dragão Vermelho, havia se infiltrado nas forças especiais, e ele então entrou no bunker subterrâneo da agência e ativou armas nucleares em miniatura, e essas bombas destruíram totalmente a sede da organização e impediu qualquer viagem interdimensional. O Dragão Vermelho, outra organização criminosa, sentiu que a Agência de Investigação de Mundos Externos era uma ameaça depois que seu propósito principal foi cumprido, a destruição do Dragão Negro. No entanto, a organização ainda estava intacta. Porém, as coisas não iam bem para Kenshi, porque apesar de inicialmente ele ter ficado nas sombras, a Aliança Mortal tinha total ciência de sua presença na Exoterra. E para eliminar uma pedra no sapato, eles enviaram Mavado do Dragão Vermelho para eliminá-lo. Mavado confrontou Kenshi, mas esse se provou ser demais para o samurai, e o espadachim foi derrotado e deixado aos braços da morte. Em Mortal Kombat Deception, o guerreiro Lin Kuei Sub-Zero encontrou Kenshi moribundo e cuidou dele até ele se recuperar. Por causa da simpatia e bondade de Sub-Zero, Kenshi formou uma aliança temporária até que eles encontrem um portal que os levaria de volta para casa. Embora essa aliança temporária logo acabaria se tornando em uma amizade duradoura, porque após a eliminação de Shang Tsung, após o retorno de Onaga, Kenshi sentiu as almas de seus ancestrais retornarem para sua espada, indicando o fim de sua busca por vingança. Apesar de ele ser aliado de ambas organizações na Terra, quando ele retornou, ele abandonou sua posição nas forças especiais e optou por permanecer desalinhado do clã Lin Kuei de Sub-Zero, preferindo ser um guerreiro solitário. Em Mortal Kombat Armageddon, Kenshi havia retornado ao plano terreno, onde, sob a orientação da espada de seus ancestrais, ele iria caçar os corruptos, e Kenshi foi extremamente sucedido nessa missão. Ele atacava apenas durante a noite, usando a escuridão como cobertura para atacar sem ser visto. Kenshi foi capaz de derrubar várias organizações criminosas sozinho. E um dia ele finalmente intercepta uma mensagem codificada enviada a Mavado e descobre os planos do Dragão Vermelho para capturar o meio-deus edeniano Taven. Antes que ele pudesse descobrir a localização de sua base secreta, Kenshi encontra Johnny Cage, que está reunindo guerreiros para lutar pelas forças da luz contra o deus ancestral caído, Shinnok. No entanto, Kenshi recusa essa oferta, considerando isso outra luta inútil entre o bem e o mal, e ele embarca em uma missão para destruir o Dragão Vermelho e se vingar de Mavado. Mas ele recebe uma premonição psíquica e ele se torna plenamente consciente da busca dos dois irmãos edenianos, e especialmente a luta deles contra Blaze. Sua espada também o incentiva a ficar do lado das forças da luz no conflito que se aproxima, e agora que ele tem esse insight, ele decide não só lutar com as forças da luz, como também liderá-los na batalha. Durante a Batalha do Armageddon, Kenshi teve uma breve briga com Mavado. Ele eliminou Shiva enquanto escalava a pirâmide de Argos e começou a lutar contra Quan Chi, mas o feiticeiro acabou saindo vitorioso e ele acabou ficando deitado no chão, derrotado, e ele é finalizado por Shang Tsung, que estava disfarçado de Ermac. Uma ironia e fim triste para Kenshi, que acabou sendo eliminado por aquele o qual ele queria se vingar anteriormente, e até mesmo achou que sua busca de vingança tinha acabado, mas Shang Tsung acabou se provando ser muito mais ardiloso do que qualquer possibilidade que ele imaginava, e assim como todos os outros, ele pereceu na pirâmide de Argos. Kenshi em Mortal Kombat 9 foi mencionado como sendo um dos representantes da Terra no torneio de Shao Kahn na Exoterra.
Sua única luta conhecida foi contra Reiko. O vencedor dessa batalha permanece desconhecido, embora nenhum dos lutadores tenha sido eliminado. Ele também aparece no modo história de Mortal Kombat 10. No capítulo de Johnny Cage, ele é visto ao lado de Johnny e Sonya, enquanto eles se dirigem ao Templo do Céu para parar Shinnok. No caminho, eles são emboscados por Scorpion, que tenta impedir o progresso. Kenshi empurra Scorpion para fora do helicóptero junto com ele e consegue até empurrar Sub-Zero para fora do helicóptero com sua telecinésia, mas ele e Sonya são feridos pela queda do helicóptero. Depois que Johnny derrota Scorpion e Sub-Zero, ele junto com Sonya e Johnny seguem para o Templo do Céu. Kenshi e os outros se deparam com as versões corrompidas de Jax e Smoke. Kenshi sai para a luta contra os demônios com o esquadrão das forças especiais, enquanto Johnny e Sonya lutam contra Smoke e Jax. Vitoriosos, eles então entram na caverna, onde a espada de Kenshi, Sento, os ajuda a encontrar o portal necessário para entrar no Templo do Céu. Kenshi, Johnny e Sonya chegam bem a tempo para ajudar Raiden e Fujian, mas são nocauteados por Shinnok. E somente Johnny lutou contra o deus ancestral caído. E como sabemos, os poderes verdes de Johnny foram demais para Shinnok. E graças a Johnny, eles conseguem selar Shinnok novamente. Entre os eventos de Mortal Kombat 10 e dos quadrinhos, Kenshi ajudou Scorpion a superar sua escuridão e se juntou às forças especiais antes de receber a tarefa de se infiltrar do Dragão Vermelho. Kenshi esperava rastrear Dagon, mas seu disfarce foi descoberto e ele foi forçado a fugir. Mais tarde, Sonya Blade lhe contou sobre a existência de seu filho Takeda Takahashi e que o Dragão Vermelho estava ameaçando sua vida, assim como a vida da mãe do filho dele, Sultian. Sabendo que o menino era realmente dele, Kenshi vai para Lampang, na Tailândia, onde o menino e sua mãe estavam, mas infelizmente ele chegou tarde demais. Sultian foi eliminada, assim como os mercenários do Dragão Vermelho que foram enviados para fazer esse serviço. Mas Kenshi conseguiu encontrar seu filho com a ajuda da mãe de Sultian. Fugindo com o menino, Kenshi dirigiu-se para o território dos Shirai Ryu, na esperança de atrair os Dragões Vermelhos para uma armadilha. Kenshi conseguiu sobreviver quando Takeda o avisou sobre um ataque. Apesar de ele usar apenas sua telecinésia e Sento para bloquear a maioria das flechas, ele foi atingido na perna por uma e foi forçado a fazer uma última resistência. Ele ordena que Takeda corra e Kenshi enfrenta o comandante do Dragão Vermelho, ninguém menos que Su-Hao. E como Kenshi estava completamente exausto, ele acabou sendo espancado. Enquanto Su-Hao zombava de Kenshi por fugir, Kenshi esclareceu que ele estava invadindo e Su-Hao foi rapidamente eliminado por Scorpion e os Dragões Vermelhos foram forçados a recuar. Mais tarde, no Templo Shirai Ryu, Kenshi fica surpreso com o tamanho do clã revivido de Scorpion antes de explicar sua história, assim como a conexão de Takeda com ele. Naquela noite, enquanto Kenshi bota Takeda para dormir, ele tenta acalmar as preocupações e medos do seu filho em relação a Scorpion, mas o menino deixa claro que não confia em seu pai. Antes de perguntar se sua mãe voltará, Kenshi infelizmente diz ao filho que ela não vai voltar. Mais tarde, Kenshi fala com Scorpion sobre terminar sua missão para encontrar Dagon antes de pedir a seu aliado para cuidar de Takeda e guiá-lo para fora do caminho da vingança. Embora Scorpion diga a Kenshi que mentir para o seu filho fará com que Takeda o odeie ainda mais, Kenshi pede a Scorpion para lhe dar disciplina antes de partir na manhã seguinte. Ainda perseguido pelo Dragão Vermelho, assim como por várias células terroristas locais que eles pagaram, Kenshi pede uma extração de Sonya Blade e ela o encontra no norte do Paquistão, ajudando-o a lutar contra os mercenários do Dragão Vermelho. Kenshi iria escapar do Paquistão com Sonya e continuaria sua guerra contra o Dragão Vermelho. Resumidamente, ele viajou para o Templo Kang Shaolin para contemplar sua escolha de deixar Takeda com o Shirai Ryu.
encontrando-se com Shujinko. No final das contas, Kenshi escolheu continuar sua guerra com Dagon e retomou sua missão de eliminá-lo. Anos mais tarde, Kenshi foi confrontado e derrotado pelo aleijado príncipe Shokan Goro. Seu corpo foi arrastado diante de Dagon, na base de seu clã Dragão Vermelho, na Floresta Crimson, com Goro oferecendo Kenshi a Dagon em troca de ajuda para recuperar seus braços perdidos. De alguma forma, Kenshi acaba conseguindo fugir e no capítulo de Takeda, ele aparece 5 anos antes do presente do jogo. Após o treinamento de Takeda com Hanzo, ele parabeniza seu filho por se tornar Chujin em tempo recorde. No entanto, Takeda fica extremamente irritado com a presença do seu pai e luta contra ele. Após a luta, Kenshi revela a Takeda a verdade por trás da morte de sua mãe Sultin nas mãos do Dragão Vermelho. Takeda fica irritado com isso, mas Kenshi responde que não poderia arriscar que seu filho fosse contra os assassinos de sua mãe totalmente despreparado. Então revela a Takeda sua habilidade de telepatia. Kenshi diz a Takeda que Hanzo aperfeiçoou suas habilidades de luta e que veio para completar seu treinamento, e que ele e Takeda iriam caçar o Dragão Vermelho juntos. Depois que Cassie, Jack, Takeda e Kung Jin retornam ao templo Lin Kuei, ele fala telepaticamente com Takeda e diz-lhe para não se preocupar tanto com seu recente encontro com os Lin Kuei. Kenshi é visto mais tarde no submundo, auxiliando Jax e Sarina para caçar e capturar Quan Chi. As forças especiais emboscaram Quan Chi e seus servos corrompidos, mas sofreram baixas. Kenshi luta contra Cabal enquanto Jax lida com Kung Lao, Sindel e Kitana. Depois disso, ele é ferido e Jax insiste que ele mesmo capturará Quan Chi. Kenshi e Sarina são contra a ideia, mas Jax vai mesmo assim e tem sucesso. Depois que Quan Chi é capturado, Kenshi e Johnny o prendem enquanto discutem o paradeiro de Davora. Eles são pegos de surpresa quando Hanzo aparece do nada. Hanzo exige que as forças especiais lhe entreguem Quan Chi. Quando Sonya se recusa, Hanzo ordena que o Shirai Ryu ataque. Enquanto Hanzo vai para Quan Chi, Kenshi o interrompe temporariamente com sua telepatia. Kenshi tenta argumentar com Hanzo para não eliminar Quan Chi, mas falha e é capturado ao lado de Sonya e Johnny. Depois que Quan Chi é eliminado, ele testemunha a libertação de Shinnok. Kenshi, Sonya e Johnny tentam detê-los, mas são rapidamente nocauteados, e Shinnok parte para o Templo do Céu com Johnny Cage. Kenshi não fez outra aparição e não aparece no final do modo história, e ele só aparece no modo cripta em Mortal Kombat 11, que sabemos que não é canônico. Então Kenshi, como podemos ver, é um personagem relativamente poderoso, mas apesar dele não ser um porteiro, ele até que é bem forte e lutou contra seres muito fortes. Mas no seu pico, ele perdeu para Goro sem braços, que não vamos tirar o mérito do príncipe dos Shokans, mas vamos mandar um papo reto. Ele era uma sombra de si mesmo. E sua forma mais poderosa, é claro, foi quando ele lutou contra Kotal Kahn. Isso se tratando da segunda linha do tempo, é claro. Na linha original, Kenshi lutou contra Hotaru e pôde até fazê-lo fugir com a ajuda de Sub-Zero. E foi derrotado sem nenhum truque por Mavado, que surpreendentemente é bem fortinho e anteriormente tinha derrotado Kano e Cabal. Mas em Mortal Kombat 10 ele pôde lutar brevemente contra Sub-Zero corrompido e Scorpion. Mas infelizmente eu tenho que dizer que, apesar dos seus poderes magníficos e ele ter prendido Hanzo telecineticamente, Kenshi não é um dos mais poderosos defensores da Terra e é meio que mediano em termos de poder. Em Mortal Kombat 10 ele derrotou o corrompido de Nightwolf e também de Cabal, mas nesse tempo nós sabemos que Quan Chi estava no fundo do poço, então é possível que os corrompidos estivessem muito mais fracos que o normal, e Liu Kang é um grande exemplo disso. Mas mesmo assim,
Acredito que possamos dizer que Kenshi, no seu próprio mérito, é absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um obrigado mais que especial aos membros Daniel Campos, Leon Games, Zero Espada, Sunning Play, Mamako, Muka e Puma. Obrigado pelo suporte inacreditável. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.